Meu último vídeo por aqui. Isso não é um clickbait, mas eu também não vou parar de gravar vídeos. Eu, na verdade, só vou estar fazendo o último vídeo nesse exato cenário, nessa casa. E esse vídeo é muito mais para mim, para eu mesmo ver no futuro e depois e ter esse registro desse momento da minha vida, do que para qualquer outra pessoa assistir. Então, muito dificilmente esse vídeo vai ser útil, porque eu não estou aqui para ensinar nada, eu estou literalmente só para deixar esse registro de um recado para mim ver depois, no futuro, na minha vida, essa fase que eu estou passando no momento. Eu estou podendo fazer esse vídeo de despedida, porque nessa casa aqui que eu estou morando, eu vou me mudar, eu vou embora, e aí eu quero gravar para falar um pouco sobre algumas coisas. Eu anotei aqui no meu roteiro. Esse vídeo vai ser bem mais caseiro, eu não estou arrumado, não estou preocupado com me produzir e daqui a pouco eu vou mostrar a casa e tá toda uma bagunça. Mas tá tudo bem porque é algumas coisas que eu quero falar. Esse vídeo é muito mais pra mim mesmo. Dificilmente tu vai ver algo de interessante pra ti nesse vídeo porque eu não tô aqui pra ensinar nada, só pra falar pra mim. E a primeira coisa que eu quero contar é como eu vim parar aqui. Eu tô aqui numa casa que é um sobrado em um condomínio em Cachoeirinha, que é uma cidade do lado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu vim parar aqui mais ou menos no seguinte contexto. Eu tenho uma namorada chamada Vanessa, que está aqui do meu lado, daqui a pouco eu vou mostrar ela também, ela vai aparecer no cantinho do vídeo. E em algum momento ela não tinha muito para onde morar e ela foi morar comigo na casa da minha mãe. Só que aí, convivência com sogra é uma coisa complicada e em algum momento a gente acabou tendo discussões e decidiu todo mundo se separar e ir para lugares diferentes. Então, ela tinha um emprego e aí ela arrumou um emprego para mim, meu primeiro emprego, até então eu não trabalhava. De certa forma, eu trabalhava um pouco porque eu estava empreendendo junto com a minha mãe, criando uma empresa que hoje eu reconheço que eu não posso dizer por absoluto que eu não trabalhava, porque justamente hoje eu estou trabalhando de novo para a empresa da minha mãe, que cresceu o suficiente para poder contratar funcionários. E foi algo que eu ajudei a construir do zero, então eu realmente estava construindo algo naquele período. Mas eu nunca tinha tido um emprego, então eu tive meu primeiro emprego, minha namorada conseguiu, a gente juntou os dois salários mínimos e veio morar aqui. O que que é aqui? Aqui foi uma sorte, aqui foi uma sorte porque o cunhado da minha namorada, ele basicamente tem uma mãe que tem um imóvel e desse, que é esse lugar aqui, e decidiu se mudar para outro lugar. E aí o lugar aqui estava à venda e não tinha ninguém morando. E aí, como a gente estava precisando de um lugar para morar, ele decidiu alugar para a gente, porque já era um gasto que ele estava tendo todo mês. E ele ia pelo menos ter alguma rendinha por mês alugando para a gente. E ele fez um preço barato, assim, para ser mais um favor mesmo, para nos ajudar. Então a gente conseguiu vir morar aqui numa casa que é bem grande, por um preço bem barato. E foi mais ou menos nesse contexto que eu vim parar aqui. Agora, por que eu vou embora? Basicamente porque a casa estava à venda e a casa vendeu. Então, alguém comprou a casa e aí recebeu um prazo para sair. E aí, nesse prazo, nós procuramos imóveis, procuramos corretoras, visitamos trocentos lugares, fizemos uma extensa busca e conseguimos achar um lugar que vai dar o mesmo preço no aluguel, embora tenha tido um calção inicial que poderia não existir e ser diluído nos meses de aluguel, então de certa forma o preço total é um pouco mais alto, mas o preço que a gente realmente vai pagar, tirando o calção, vai ser o mesmo, só que vai ser um local muito mais simples. Eu vou ir para uma casa que, diferente daqui, que é um condomínio, e esse sobrado aqui que eu tô, por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar, mas tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma área de serviço e tipo um fundo ali, tipo tem uma área de serviço grande com uma área de serviço pequena dentro. Então é gigante, tem 6 cômodos, 7 cômodos, sete? Acho que 7 cômodos ao todo, se eu considerar tudo isso. E é enorme. Tem 2 andares e a gente conseguiu um preço muito barato, só que a gente nem usa tudo isso e agora a gente vai para um lugar muito mais simples.
que esse lugar talvez eu vá demorar para voltar a gravar, vá demorar para ajeitar um cenário e vá ter um pouco mais de vergonha porque é um lugar um pouco mais simples, porque vai ser basicamente um quarto só e a sala e cozinha é um cômodo só e tem um banheiro. Então, de 7 cômodos vai reduzir para 3 no mesmo preço. E também não vai mais ser no condomínio, vai ser. Bom, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que é literalmente na avenida de um centro comercial. Outra parte boa da localização, além de ser perto de comércio, é que é perto da minha mãe, então vou voltar a ficar mais perto da minha família. E também vai ser perto para mim da academia que eu faço artes marciais, então vou começar a treinar muito mais e isso para mim vai ser muito bom. O porém negativo é que é em um pátio compartilhado, então é um terreno que tem 2 casas, só que é uma casa na frente e uma casa atrás. E a casa de trás tem 2 andares e o segundo andar é dividido ao meio em 2 partes. E aí eu vou ter metade do segundo andar de uma das casas. Então é para um lugar assim que eu vou. E antes de eu sair mostrando aqui um pouco, quero deixar alguns recados assim para o Rogério do futuro, de que quero que tu saiba, e eu quero na verdade falar tanto com o Rogério do passado quanto com o Rogério do futuro, de que eu sou muito grato por ter tido a bênção de poder vir para um lugar aqui, de poder ter uma natureza perto, porque eu olho para frente ali na janela do quarto e tem verde para eu olhar, tem algumas árvores e perto tem uma praça pequenininha, mas tem uma praça, tem um mercado bom, tem uma igreja que eu vou continuar indo, então agora todo domingo eu vou peregrinar 8 km a pé para poder vir para a igreja, para ir na missa. E foi um local que eu já queria muito morar nessa cidade, então é algo que, sei lá, eu queria muito ter vindo pra cá, pra essa cidade. Eu tive a experiência de vir pra cá, eu tive a experiência de morar sozinho, com algumas facilidades para eu poder me desenvolver e melhorar, porque é muito difícil esse começo e eu tive a bênção de ter a sorte de ter tanto um lugar bom, grande, seguro para eu ir com a minha mulher e um lugar num preço razoável que a gente conseguiu se construir, se estruturar um pouco, porque deu para a gente comprar algumas coisas para casa, deu para a gente se estruturar um pouco e principalmente deu para a gente investir muito nos nossos negócios. Por exemplo, aqui essa ring light, esse microfone que eu estou usando, foi mais ou menos uns R$ 400 que eu investi para ter isso. E sem falar, tipo, livros aqui que eu pude comprar para ler, academia que eu pude fazer. Porque, bem na real, se fosse um aluguel normal de 1.500 e aí mais 1.500 de conta, a gente não teria mal conseguido sobreviver. E aí eu torci o pé, eu fiquei gripado, ela ficou gripada, fica com diarreia, fica com doenças assim. Tem coisas que quebram, a geladeira estragou, o micro-ondas estragou. E se a gente estivesse numa realidade mais normal, mais dentro do que aluguel padrão de 1.500, cara, 2 salários mínimos. A gente, na verdade, quando eu conheci minha namorada, ela ganhava menos de R$ 600 para trabalhar mais de 10 horas por dia. E sim, era um absurdo, era um pouco escravidão. Que bom que o lugar fechou, as pessoas mereciam que fechasse mesmo. E aí depois a gente foi para um outro lugar em que ela recebia 1.300. E cara, hoje ela trabalha com o sonho dela. Eu vejo minha namorada literalmente realizando o sonho dela, que era ser fotógrafa, e hoje ela vive da fotografia. Ela paga todas as contas do mês da parte dela graças à fotografia. Eu acho isso maravilhoso. A gente teve a oportunidade de investir nos nossos sonhos e nos nossos negócios e isso foi uma benção muito boa. De poder morar junto, sozinho, sem os pais, jovens e investir nos nossos sonhos. Esse lugar num preço barato e seguro nos permitiu isso. E agora a gente vai estar, parece que dando um passo para trás, mas na verdade eu também sou muito grato pelo novo lugar, porque, cara, a gente achou 2 lugares na mesma rua. Só que um deles, cara, a gente entrou lá e, tipo, era 2 andares, era apartamentos, era 2 andares, só que o primeiro andar com cheiro de cigarro, tudo sujo, cigarro jogado no chão, cheiro de droga.
e gente, tipo, do lado um negócio de bar, de bebida e um monte de gurizão, assim, malandrão na volta. A gente pensou, cara, a vizinhança aqui não vai ser segura. Eu pensei assim, como é que eu vou botar minha mulher aqui dentro? Não dá. E aí, nesse lugar que a gente tá indo, meus vizinhos literalmente são o vizinho de cima, do segundo andar. É um pintor, literalmente um cara que trabalha pintando casa, que mal fica em casa ali, ele só tem pra dormir, porque na real a maior parte do tempo ele vai pra namorada e tá trabalhando. Então mal fica ali e eu descobri inclusive que ele é crente, tipo, eu escutei ele cantando músicas de louvor ali, então vizinhança maravilhosa. E embaixo é um casal de idosos, o casal de idoso mais gente boa que eu já vi. Cara, vizinhança boa, localização boa, vou estar perto da minha família, a gente está perto de uma avenida, então a gente tem as coisas próximo. A gente está num valor bom que vai nos permitir, mesmo que a gente esteja num lugar um pouco menor e vai ser um pouco mais simples, isso vai nos permitir continuar crescendo porque a gente já está fazendo mais dinheiro do que quando a gente se mudou para cá, que deu um ano e um mês. É um ano e um mês da gente morando aqui. E semana que vem eu já vou me mudar. Esse é o último vídeo que vai estar aparecendo nessa casa, nesse cenário. Depois disso eu já vou ter me mudado. E na verdade, quando esse vídeo sair no ar, provavelmente já tem mais de um mês que essa mudança aconteceu. Porque eu tenho muito vídeo pra frente ainda agendado, né? Então, quando esse vídeo sair, já tem mais de um mês que essa mudança aconteceu. Então, isso com certeza vai ser algo que tá lá na frente no futuro. Hoje é dia 7 de agosto ainda. Então, cara, isso vai nos permitir continuar investindo nos nossos sonhos. Então, eu vou para um lugar mais simples, eu vou ter um pouco mais de vergonha de mostrar porque ele vai ser um pouco menor, apesar de que hoje eu já tô com vergonha de mostrar a casa porque tá uma bagunça. Mas vai permitir com que eu continue investindo nos meus livros, que inclusive uma coisa que eu tô me planejando é uma coisa que não tá no roteiro, não tem nada a ver, mas eu quero falar isso porque isso aqui é uma mensagem para mim do futuro eu poder olhar. Eu tô muito feliz que esse ano a minha tia vai para o Rio de Janeiro e aí os livros do meu pai, que são os livros de infância do meu pai, que ele ganhou do meu avô, eles estão lá no Rio de Janeiro, na casa de uma outra tia. E aí essa minha tia que vai ir para o Rio de Janeiro, ela vai pegar os livros de lá e vai enviar por correio para mim. E é muito livro, porque imagina, meu avô, ele era um gênio, ele era professor de faculdade, ele criou um curso de preparatório para vestibular, que ele era professor de. Não só tipo vestibular Enem, era vestibular tipo de juiz, de policial, essas coisas. Ele era um crânio, assim, poliglota, falava vários idiomas. Os Flemings geralmente são muito inteligentes. E meu pai, como ele era o filho mais velho, ele quis dar a maior parte da cultura por meu pai. Então, meu pai ele não recebeu só um gibizinho do X-Men, não, ele recebeu os clássicos da literatura. Meu pai tem os clássicos da literatura portuguesa, brasileira, inglesa, espanhola, grega, romana, russa, várias literaturas clássicas lá naqueles livros que estão na casa dessa tia. E imagina, meu pai já fez 65 anos. Meu vô é do século passado, século XX, do começo do século XX. Então, se por acaso tem algum livro que o meu avô deu para o meu pai que era dele, ele pode ter recebido esse livro do pai dele, do meu bisavô. Então, pode ser que eu tenha livros lá do século XIX, livros de 2 séculos atrás, clássicos da literatura. E vai dar uns R$ 400 para enviar tudo isso aí por correio, pelos meus cálculos, mas é um investimento que vale muito a pena porque é uma herança que eu estou muito feliz de poder receber. E me mudando agora para mais perto da academia do meu professor de artes marciais, que eu quero. Um dia eu vou sair do Brasil e ele provavelmente não vai, então eu quero aproveitar porque eu treino com ele desde os 7 anos, eu tenho 21, então já faz 14 anos que eu treino com esse professor. E agora eu comecei outras duas artes marciais, antes eu só conhecia uma, então agora eu vou começar a treinar praticamente todos os dias da semana Taekwondo, Kickbox e Jiu-Jitsu.
E eu tô louco pra ver se eu acho em algum lugar, em algum momento, alguma aula de karatê e de judô que eu tô muito interessado em fazer, conforme eu tô pesquisando mais sobre o assunto e eu sempre fui fissurado em artes marciais. E agora eu vou treinar muito mais. Então, eu vou estar indo para um lugar mais simples, mas a localização literalmente é 1 minuto e 40 segundos a pé que eu demorei para chegar dessa casa nova até a academia desse meu mestre. Mestre Roberto, que sempre foi maravilhoso para mim e eu quero aproveitar todo o tempo que eu puder com ele para pelo menos conquistar minha primeira faixa preta ainda com ele. Porque um dia eu vou sair do Brasil. Então, cara, agora eu vou poder investir muito mais em treino, muito mais em livro. E esse lugarzinho pequeno, esse lugarzinho menor, que vai ser um lugarzinho mais barato, ele vai permitir eu continuar empreendendo. Eu já estou fazendo cada vez mais dinheiro e a empresa da minha mãe, que hoje me contrata e boa parte da minha renda vem dali, está sendo estruturada para fazer cada vez mais dinheiro também. E o meu negócio também já está dando dinheiro que eu estou construindo aqui do zero no YouTube. Comecei literalmente na primeira semana de maio. Eu sei que parece que eu comecei antes, mas esse canal aqui foi em novembro ou dezembro do ano passado que eu comecei a gravar vídeos com a meta de fazer 300 vídeos no ano. E eu nem sabia o que eu queria fazer exatamente. Eu tinha uma ideia de negócio que depois eu percebi que era totalmente viajada e depois eu percebi, caramba, eu tô sem emprego, tá acabando minha reserva e a minha ideia de negócio foi viajada. Preciso de uma maneira de ganhar dinheiro rápido. E aí minha namorada me deu ideia, deu dar aula de inglês, e aí eu migrei para essa parte, e aí depois eu percebi que aquilo ali não ia dar dinheiro rápido também, porque é uma construção de longo prazo, qualquer negócio. Então eu falei, eu vou focar no meu negócio que realmente é o meu sonho, é o que eu quero. Vou gravar os vídeos, aí eu continuei gravando, aí eu parei um mês, porque eu, caramba, do que eu vou gravar, qual é o assunto, e aí eu fui me achando e me conectando cada vez mais certeiramente com o meu propósito, até que foi na primeira semana de maio. Então, hoje está fazendo 3 meses exatos que eu comecei esse negócio. Hoje, no momento de gravação desse vídeo. Provavelmente esse vídeo vai sair daqui a um mês. Então, quando tu está vendo esse vídeo, se tu vê ele no lançamento, é 4 meses depois que eu comecei. E antes de fechar 3 meses, eu já fiz minha primeira venda. Então, cara, esse negócio está crescendo. Eu já sei um pouco do caminho. Eu tô trilhando esse caminho, eu tô construindo meu negócio, empreendendo no negócio da minha mãe ainda e trabalhando e fazendo cada vez mais dinheiro. E ao mesmo tempo, cara, eu tô muito feliz porque é uma benção maravilhosa que eu vou poder ir para um lugar que é segura, numa localização boa e vai me permitir me desenvolver mais. Não sei se eu vou ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu tenho certeza que vai ser um ótimo lugar, porque ali eu vou me desenvolver muito mais homem do que eu já sou hoje. Porque eu vou poder treinar mais, vou poder estudar mais, vou poder investir mais no meu negócio e no meu crescimento. Então, eu sou grato pelo lugar que eu tô, eu sou grato pelo lugar que eu vou. Esse vídeo de despedida ainda não chegou ao fim, eu quero falar mais 2 coisinhas aqui. Um pouco dos meus planos eu já falei, que é agora começar a treinar muito mais artes marciais e ler muito mais. Então, basicamente eu vou continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar trabalhando para fazer dinheiro, empreendendo para construir meu sonho, treinando para me desenvolver fisicamente e estudando para me desenvolver intelectualmente. Então, eu vou estar fazendo tudo isso e meus planos são basicamente esses. Eu tinha a ideia desse negócio que eu estou construindo aqui no YouTube, que basicamente eu criei um infoproduto sobre masculinidade, que é uma comunidade para homens jovens se ajudarem a mudar os seus hábitos, basicamente. Não tem muito para onde fugir além disso, na explicação. E a minha ideia era que provavelmente iria começar a vender depois de 6 meses. Então, foi em julho a minha primeira venda e eu achei que ia começar a ter a primeira venda em novembro. Meus planos é botar 1.000 pessoas dentro dessa comunidade até o final de 2026. Meu planejamento inicial era basicamente só gravar os vídeos e ir melhorando conforme o tempo passa. Eu pretendia começar a fazer vídeos curtos, mas sinceramente eu achei muito melhor
usar a inteligência artificial para eu poder usar o meu tempo para me dedicar para os vídeos longos, e ao invés de me dedicar para um vídeo curto que não tem como passar muita informação e o desempenho vai morrer depois de 2 ou 3 dias, eu me dedico aqui para os vídeos mais longos, que eu posso passar mais informação e mais conhecimento, e depois eu uso a inteligência artificial para poder ter acesso aos formatos curtos também para aumentar o meu alcance. E isso está dando maravilhosamente muito certo. E eu achei incrível fazer dessa forma. Então, nem vou mais me preocupar em gravar ou estruturar ou escrever vídeos curtos. Estou me concentrando aqui nos vídeos longos e no desenvolvimento do meu produto. Além disso, eu tenho os planos de... Acho que eu já falei num vídeo sobre a natureza, da minha ideia de que o ano, na verdade, ele começa... Na verdade, ele termina em agosto e começa em setembro, ao invés de terminar em dezembro e começar em janeiro. Por quê? Porque eu percebi que terminando o ano em dezembro e começando em janeiro, eu usava dezembro, que é no meio do verão, dezembro é verão, né? Para dar uma pausa e refletir sobre as minhas metas, meus objetivos e fazer um planejamento. Só que isso era ineficaz, porque no verão, no calor, é quando a gente está mais produtivo. Eu, pelo menos, estou mais produtivo, mais enérgico e mais motivado para trabalhar e fazer acontecer. E eu parava para pensar e refletir. O quanto que no inverno, que é agora agosto, julho, agosto, eu fico ao contrário, eu fico muito mais reflexivo, introspectivo, desenergizado e desmotivado para realmente botar a mão na massa. Então, eu só troquei, basicamente, eu aproveito o inverno para fazer esse momento de reflexão, de pensar sobre as minhas metas, objetivos e planos. E aí, a partir de setembro, que começa a primavera, eu aproveito o calor para realmente, de setembro a março, dar um gás ali realmente na produtividade, sem parar para refazer as metas e pensar no meu planejamento. Então, eu uso o verão basicamente para produção e o inverno para pensamento. E agora no inverno eu vou fazer um planejamento, ainda não fiz, do meu plano de estudos para 2026, das minhas metas para 2026, minhas metas de 2025. Sinceramente, eu acho que eu fui muito bem. Eu ainda não parei para analisar elas exatamente, mas eu acho que eu fui muito bem. Depois eu vou fazer um vídeo provavelmente do meu desempenho nas metas de 2025 e sobre as minhas metas de 2026, que deve sair ainda neste mês, que você está vendo, em setembro. Se é que você está vendo na data de lançamento, né? Então, um pouco dos meus planos é isso. E espero que o Rogério do futuro que esteja vendo isso possa me dizer que deu tudo certo, que pelo menos uma faixa preta já foi conquistada, que eu consegui pegar os livros de herança do meu pai e que eu tô estudando bastante e que o meu negócio está indo muito bem. Eu espero também que o Rogério do futuro tenha melhorado um pouco na organização da casa. Porque agora eu vou tirar o celular daqui e mostrar e falar um pouco dessa casa para me despedir dela. Vamos ver. Vamos começar por aqui, pelo meu cenário de gravação. A ring light, que vai estar fazendo uma luz forte do caramba aqui que não vai dar para ver nada. Minha planta, uma janela que dá de frente para um muro, ou seja, não tem visão dessa janela aqui. Computador aqui, que está basicamente sendo a bateria da ring light, que é o notebook, está tocando a Lo-Fi Girl, de padrão. Aqui os meus livros. Acho interessante eu falar um pouco dos livros. Aqui eu tenho minha pilha de livros branco, e aqui a pilha de livros preto, que eu boto pro... Como é que fala? Cenário. Aqui um casaco na cadeira, cadeira de madeira. Essa cadeira aqui é da cozinha da minha mãe, porque é o que eu tinha. É o que eu podia pegar, na verdade, eu não tinha uma cadeira. Aqui embaixo tem como é que eu aponto aqui? Aqui embaixo tem um papelão aqui, que basicamente é meu cestinho de lixo, para não precisar gastar com cestinho de lixo também. Aqui eu tenho a pilha de livros coloridos, e essa aqui é a pilha de livros para ler, ou seja, esses aqui são os livros que eu ainda não li. Eles estão no cenário, mas eu não li. Essa é minha pilha de livros para ler. E esse daqui, o Alden, é o que eu estou lendo no momento. Na verdade, eu dei uma pausa nele para ler mais no Kindle, porque eu não gostei desse livro, ele estava me enchendo o saco. Ah, e atrás de mim aqui o caderno com os roteiros. Interessante também eu mostrar a capa do caderno, porque
é um pouco diferente. Eu ainda vou mandar fazer, amanhã mesmo eu vou comprar, mandar fazer meus novos cadernos. Aqui é Eros e Psique, da mitologia grega. Quem conhece essa linda história sabe o significado. Ali onde eu escrevo meus roteiros, mas eu vou comprar 3 cadernos amanhã mesmo, que amanhã 8/8 é promoção na Shopee. Vou comprar o meu kimono de jiu-jitsu e a faixa finalmente e os meus novos cadernos, e vou ter um caderno específico só para roteiros e os outros 2 vão ser para estudos. Aqui embaixo dá para ver uma casinha de brinquedo. Essa casinha de brinquedo aqui é do Sylvania Families, da minha namorada, que inclusive no dia que ela comprou essa casinha, a gente indo buscar, eu tava correndo com ela no colo e ela tava com o celular na mão, então ela não tava usando a mão para se segurar no meu pescoço. E aí eu correndo com ela, eu perdi o equilíbrio porque ela tava, tipo, eu tava segurando ela para frente assim, e ela não tava grudada no meu pescoço, então ela não tava se projetando pro meu peito. Significa que o centro de equilíbrio não tava no meu centro, tava na minha frente. E como eu tava correndo para frente, o peso foi indo para frente, aí eu perdi o equilíbrio e caí para frente. Então foram 3 agravantes, porque eu caí com ela no colo, então tinha o dobro do peso, ou seja, 110 quilos ao invés dos meus 60, então era mais peso. Eu estava correndo, então foi em alta velocidade, o que também agrava a queda, e a última agravante foi que foi em brita. Então eu caí com o joelho ralando em brita, em alta velocidade, com o dobro de peso, e por isso machuquei meu joelho. Vou até mostrar aqui, porque esse vídeo é para mim mesmo. Aqui está o joelho em processo de cura, quase curado já. Aqui em cima dessa casinha do Sylvania Families tem o meu mural, onde aqui nesse de cima eu tenho algumas metas para essa estação, que é o inverno, que agora já está no último mês, que é agosto, que eu ainda não completei todas essas tarefas. Aqui embaixo eu tenho uma meta de estudos, nessa folha de baixo, metade dela é de cursos, que eu tenho alguns cursos que eu planejo terminar, do RD e o Light Copy, do Leandro Ladeira, até novembro, porque em novembro eu pretendo assinar o Filosofia do Zero, do Guilherme Freire. Então eu tenho que terminar os cursos que eu ainda não assisti, do RD, Reservatório de Dopamina, e depois o Light Copy do Leandro Ladeira, que eu também não concluí, para poder assinar em novembro. Eu vou cancelar o RD em novembro para assinar na Black Friday o Filosofia do Zero, para eu estudar filosofia. Então eu estou nessa fase de estudos. E do lado tem um checklistzinho de dias de leitura, que são dos livros. Eu marquei ali os títulos dos livros que eu queria ler nesse mesmo período de agosto. E faltam 2 livros para terminar na minha lista, que é o Alden e o Elon Musk. Então, esse meu mural... na verdade, ainda tem mais um. Essa última folha aqui é a contagem de vídeos. Porque após chegar em 100 vídeos longos do nicho que eu estou trabalhando, que é de masculinidade, eu pretendo contratar o meu irmão, que é designer, para fazer thumb para os vídeos. Então os vídeos do canal vão ter thumb, mas eu sou um péssimo designer, então eu vou contratar para ser feita a thumb dos vídeos. Porém, eu também ainda não tinha vídeos o suficiente, então estou esperando bater 100 vídeos longos no canal para poder fazer essa contratação. Então agora vamos continuar apresentando o resto da casa. Aqui, nesse canto, fica as estantes de livros, né, as prateleiras de livros. Então os livros que estão em cima da mesa, na verdade, eles não ficam em cima da mesa, eles ficam na estante. A mesa ela é usada. Eu só tiro eles da estante, das prateleiras no caso. Eu vou fazer uma estante, na verdade, só que eu vou literalmente construir a estante do zero. Por enquanto fica em prateleira. E aí aqui tem basicamente livros do Percy Jackson e Rodo Berro. Aqui a Bíblia e as coisas, estojo, terço, negócio do microfone que eu estou usando, a Bíblia e umas folhas. Aqui fica o Kindle, um abajur que está sem bateria, e uma maçã verde, que era o símbolo da minha primeira ideia de negócio que eu tentei criar eu mesmo. E aqui nesse cantinho está Outlander. Aqui embaixo tem uns livros que eu não acho muito interessante o suficiente para trazer para o cenário, que é um livro de mitologia grega, Os Aventuras de Pi, A Ilha do Tesouro, Me Poupe, da Natália Arcuri, e As Minhas Runas.
que eu tive uma fase que eu aprendi sobre os nórdicos e aprendi a jogar runas. E essa prateleira aqui, que tá bagunçada, é a da Vanessa. Dá pra ver visivelmente. Esses aqui são os livros dela e essa é a prateleira dela. Esse aqui é o último quadro que eu pintei, que é o outono. Aqui é uma cestinha com uvas e aqui é uma borboleta. Aqui eu tenho Thor. Aqui eu tenho outra prateleira, que aqui ficam outros livros da Vanessa, e ali no cantinho os meus cadernos. Os livros que eu ainda não li, eles ficam nessa prateleira, enquanto os que eu já li ficam nessas daqui. Aqui eu tenho a Vanessa. Essa é a Vanessa, minha mulher, trabalhando no computador. Ela só faz isso, ela não faz nada além de dormir e trabalhar. Aqui tem um muralzinho, abajur, garrafa e as coisas de cima da mesa. Então, esse é o escritório. Ó, na frente da janela tem um muro, não tem vista, é muro. Aí aqui, depois do escritório, deixa eu ligar a luz. Depois do escritório tem um meio, que é um meio entre dois cômodos, que é todo rosa. Aí aqui a gente deixa os sapatos e algumas baguncinhas e o modem da internet. E aí, atravessando, ó, eu saí do escritório, entrei no cômodo rosa, aí eu vou andar reto e eu vou chegar no quarto, que eu vou ligar a luz também. Aqui no quarto eu tenho o primeiro quadro que eu fiz, com a ajuda da Vanessa, que esse aqui é a primavera. E aqui eu não vou mostrar muito do chão, mas basicamente tudo que a gente tem fica no chão, porque a gente ainda não tem cama. Então, literalmente, a gente bota 2 colchões no chão, porque a gente não tinha uma cama de casal pra gente. E a cama de solteiro, a gente tem uma cama, na verdade, depois eu vou mostrar, mas ela é muito pequena pra gente, porque a gente fica se batendo e se jogando um pra fora da cama o tempo inteiro, principalmente ela me jogando pra fora da cama. Então a gente dorme no chão em 2 colchões. Basicamente eu boto um negócio por baixo e a gente bota os 2 colchões junto, que aí forma uma cama de casal, porque aqui, já já eu explico o porquê, nessa escada aqui, que esse aqui é o segundo andar, nessa escada não passaria uma cama box de casal inteira, de jeito nenhum. E a gente não tinha uma cama box de casal também para passar aqui, e também a gente prefere investir no nosso negócio, em nós mesmos, do que comprar essas coisas. Apesar de, para pessoas como meu pai, meu Deus, vocês têm que ter uma cama. Na verdade, não, a gente consegue dormir. Eu já pesquisei muito, inclusive, vários japoneses dormem em camas no chão, isso inclusive faz melhor para a saúde. Já vi pessoas testando isso, questão de poder levantar e abaixar, sair do chão com facilidade, melhora articulações do joelho, sei lá mais o que, e faz bem para a coluna. A gente dorme no chão. O colchão vai durar menos? Sim, com certeza. Uma cama poderia ser mais confortável? Poderia. Mas a gente prefere usar o dinheiro, de ao invés de comprar esses tipos de móveis, a gente basicamente investe no nosso negócio. Então aqui a gente tem cama no chão e aqui tá mais uma bagunça extra porque ela tava tirando foto de roupas para vender em brick. Aí aqui, como eu falei, eu tenho uma vista de um verde. Aqui, basicamente, é o condomínio. Tem essa areazinha aqui na frente e cada um tem a sua areazinha. E aí é assim que são as casas nesse condomínio. Tem esse verde aqui na frente. Não vou mostrar muito do condomínio porque para mim não faz diferença, a gente fica a maior parte do tempo dentro de casa. Aí agora eu vou descer as escadas, o antepenúltimo degrau dessa escada, muito bom lembrar disso, ele não é reto, ele é inclinado para baixo, então tu pisa nele e a ponta do teu pé ela inclina para baixo, dá uma impressão de que tu vai cair, de que o degrau vai cair, de que a escada vai quebrar, mas é basicamente porque em algum momento eu comecei a fazer barras me pendurando embaixo da escada, e aí eu entortei o degrau da escada para baixo. Aí aqui eu desci as escadas, cheguei aqui, aí nesse meiozinho eu desci aqui e cheguei na frente. Isso aqui é a nossa sala. Tem uma porta aqui que entra na casa, nossos guarda-chuvas. Aqui, varalzinho de roupa com a roupa estendida.
Essa cadeira basicamente é porque só tem um lugar para botar o forno ou o micro-ondas. Então, quando a gente usa o forno, a gente tira o micro-ondas do lugar e só dá para botar ele aqui nessa cadeira para conectar ali naquela tomada. Então, o micro-ondas fica nessa cadeira quando a gente usa o forno. Aqui, o guarda-roupa, que esse guarda-roupa vai ficar aqui porque é a terceira vez que esse guarda-roupa foi montado e ele já quebrou muitas partes, tanto que lá em cima ele tá quebrado, e aí tem uma prateleira que tá quebrada, e aí o pezinho tá quebrado. Basicamente, ele não sobreviveria a uma quarta desmontagem e montagem. Ele também não caberia na nossa casa nova, porque ela vai ser bem pequena, e esse guarda-roupa é enorme, ele é muito alto e grande. E aí, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei as portas, serrei elas em 4 tábuas. Então, peguei as duas portas e eu serrei elas ao meio em 4 tábuas. E aí, 2 dessas tábuas eu vou serrar em 3 partes iguais e vou fazer uma estante para os meus livros. Porque um guarda-roupa a gente vai comprar um guarda-roupinha mais básico, assim, padrão de Shopee. Pois é. Aí, aqui, saindo da sala, tem o banheiro. Banheiro que muito nos serviu. Esse espelhinho aqui, a gente não vai ter mais um espelhinho no banheiro. A gente não vai ter mais esse armarinho embaixo da pia, porque isso aqui vai ficar nessa casa, não era nosso. E agora também eu vou ter o sonho de ter um box de vidro, porque na nossa casa nova não tem um box de vidro. E eu descobri que é R$ 2.000 para botar um box de vidro. E eu vou fazer o quê? Se eu tiver R$ 2.000, eu vou comprar um celular melhor para gravar com uma câmera de melhor qualidade. Eu não vou investir nisso. Ou vou comprar, sei lá, um curso novo, livros novos. Aí saindo aqui, eu tenho a cozinha com um galão d'água que frequentemente esse negocinho aqui parece que está quebrado porque está afundado aqui e nesse canto, e aí tem que inclinar o galão para trás para sair a água ali. Nossa fruteirinha, essa mesa aqui também não é nossa, então ela vai ficar aqui. Um fogão, isso aqui é nosso, isso aqui a gente comprou, então o fogãozinho e esse armarinho marrom aqui a gente vai levar. E aqui, esse quadro aqui, eu tentei fazer alguma coisa que eu também não sei o que era e nada a ver, então eu vou só deixar ele aí, whatever. Esse móvel aqui a gente vai levar porque a gente ganhou de presente da mãe do cunhado da minha mulher que nos deu de presente. Então a gente vai levar isso daqui, tudo. E basicamente aqui é a cozinha. Aí eu tenho mais um cômodo, eu tenho mais cômodos aqui. Por isso que eu falei que é muito grande. Eu atravesso essa porta aqui e aí eu vou vir para cá. E aqui eu tenho uma área de serviço enorme. Aqui tem o toldo que não foi instalado, tem uma churrasqueira, tem uma janela que dá literalmente para um beco na rua. Tem um negócio aqui, tem uma escada, já mostra esse outro lugar aqui. E aqui nesse canto tem uma área de serviço menor dentro da área de serviço. Percebe que aqui eu saio para a cozinha. Aí aqui é a área de serviço e essa janela aqui é a janela do banheiro. Então tem uma mini área de serviço dentro dessa área de serviço já grande. E aí subindo essa escada aqui, que ela é bem difícil de subir, porque é muito alto e estreito os degraus, e não tem lâmpada aqui em cima. Basicamente, vai dar para ver nada, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir a janela para ver se algo é visualizável aqui. Tem uma janela aqui. Aqui seria um escritório do antigo morador. E, não vai dar para ver mesmo. Não vai dar para ver. Mas tem uma cama aqui atrás de mim em pé, tá? Deixa eu ver. Aqui. Bem aqui tem uma cama em pé, numa porta que sai na frente. Basicamente, é essa porta aqui, esse lugar, e esse muro, a parede onde está essa porta aqui na frente tem a cama, é o muro na frente da janela do escritório. Meu Deus, é difícil descer daqui. Então, é isso. Essa é a casa que eu tô. Não vou mostrar a casa nova.
Então, deu pra ver que é gigantesco. A gente basicamente só usa pra guardar a caixa, aquele terceiro cômodo ali naquela escadinha. E aí eu não vou ter uma área de serviço, não vou ter churrasqueira, não vou ter a cozinha separada da sala, é um cômodo só. Não vou ter 2 quartos e mais um separador no meio, vai ser literalmente só um único quarto. Vai ser um único quarto e um único cômodo para sala e para cozinha juntos. Então agora a casa que a gente vai ser bem mais simples. E é isso. Esse é o lugar que eu moro. Vou voltar pro cenário agora. Apagando as luzes, né? Porque assim a gente tem que apagar. Economizar na conta de luz. Até ficou de noite, de tanto que demorou o vídeo. Pois é, esse é o lugar que eu tô morando. Esse é o meu último vídeo aqui. Adeus para essa casinha, que muito nos serviu, foi maravilhosa pra gente, foi muito útil. Tem história para contar. No primeiro dia que a gente veio para cá fazendo, a gente levou 2 multas, porque, pelo visto, literalmente, tem 40 negócios, 40 casinhas e tem 40 vagas de estacionamento no começo. E aí, andando para dentro do condomínio, lá no meio, tem outras vagas de estacionamento que não tem número, não tem o número do apartamento. E a gente deixou o carro lá para poder fazer a mudança, porque eu não tinha onde botar, já que eu aluguei só a casa, ele alugou separado para outra pessoa. Então, o carro meu e do meu pai, que estavam fazendo a mudança, a gente deixou o carro naquelas vagas de estacionamento, que não tinha placa de quem era e não tinha nada dizendo que era tipo exclusivo. A gente deixou lá e pelo visto aquelas vagas são vagas extras que a síndica aluga por mês para outros moradores. Aí tinha 8 vagas. Tinha 2 carros lá. A gente botou nossos outros 2 carros. Então ainda tinham 4 vagas. Veio a síndica me falar que tinha morador reclamando que não tinha onde estacionar. E aí ela nos deu a multa direto, sem nenhum aviso prévio, sem a gente saber das regras do condomínio. Aí, basicamente, eu tentei recorrer, e aí, de que não tinha aviso prévio, a gente falou com o advogado, e aí ela me mandou que nas regras do condomínio, um mês antes de eu entrar, a regra foi mudada para de que somente as multas de estacionar em lugar errado ela pode dar a multa sem aviso prévio. Qualquer outra coisa, qualquer outra infração tem um aviso prévio. Mas estacionar em local errado, a multa é na hora sem aviso prévio. Tem essa parte ali na cláusula bem específico que ela diz que foi mudada um mês antes de eu entrar, numa reunião do condomínio. E aí o cara não tinha me passado as regras do condomínio. E aí, quando eu tentei alegar também na minha defesa de que não foi me dada as regras do condomínio, ela conversou com o cunhado da minha namorada que alugou pra gente e ele mentiu dizendo que tinha nos dado as regras. Pois é. É um cara mentiroso? Pois é. É um cara trouxa? É, faz parte. Mas nos serviu esse momento que a gente ficou aqui, a gente teve que pagar as multas e depois a gente não teve mais incomodação, só um cachorro chato da vizinha e a vizinha tentando nos atropelar uma vez. Mas nada demais, a gente está vivo, a gente está bem, esse lugar foi maravilhoso, eu tenho muita gratidão por isso. E eu tenho muita gratidão pelo lugar novo, que vai ser bem menor, mas vai ser uma nova etapa para eu poder me desenvolver mais ainda. E eu me sinto progredindo e evoluindo, de certa forma, cada vez mais. Foi mais ou menos isso meu vídeo. O meu vídeo é, para mim, Rogério do Futuro. Se tu por algum acaso viu esse vídeo até aqui, até o final, eu recomendo que tu faça o mesmo. Faça um recado para ti do futuro de vez em quando, porque pode ser bom relembrar algumas coisas depois. É isso. Muito obrigado por assistir até aqui. O link da minha comunidade vai estar aqui na descrição, de qualquer jeito, todos os vídeos têm. E lembre-se, continue aprendendo. Gratidão. Adeus, casinha.